Olá, tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo aqui no canal Bereano Básico. Estamos aí dando continuidade aos nossos trabalhos e hoje nesse vídeo, vou estar dando continuidade à questão do dispensacionalismo, ok? Então, sobre a questão do dispensacionalismo pré-milenista, pré-tribulacionista, estamos vendo um dos primeiros eventos cridos que acontecerá nessa questão do dispensacionalismo pré-milenista, e esse evento então é o arrebatamento da igreja. Vimos alguns sinais, que apontam para o fim, para esse evento, e hoje precisamente nós vamos ver sobre o caso de como acontecerá esse arrebatamento dentro dessa visão dispensacionalista, pré-milenista e pré-tribulacionista, ok? Então, como seremos arrebatados, né? Como isso acontecerá? Então, seremos arrebatados num abrir e fechar de olhos, ou seja, com uma rapidez. A palavra arrebatamento, ela tem o sentido de arrancar, tirar com força, arrancar com violência. Então essa ideia é de ser puxado, sugado, né? Então nós vemos aí a palavra arrebatamento nesse sentido. Seremos tirados com rapidez, como num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5 e o verso 52, 15, perdão. 1 Coríntios 15, 52. Diz assim: 1 Coríntios 15, 52. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados. Então, o apóstolo Paulo fala sobre esse evento, essa vinda de Cristo, quando a última trombeta tocar. Então seremos arrebatados, seremos levados para o céu. Os mortos ressuscitarão primeiro e em seguida os que estão vivos serão então transformados. E isso acontecerá como num piscar de olhos. Será um evento muito rápido, repentino, e devemos estar preparados para esse grande e glorioso dia, ok? Será nos ares também, O texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 ao 17 diz: Nós, os que tivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo, anjo-chefe que comanda outros anjos de Deus, e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. O 17. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor nos ares, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Amém? Então isso é uma promessa, uma promessa de esperança, e o verdadeiro cristão, ele está aguardando esse grande momento da volta de Cristo, e esse evento, ele acontecerá de forma repentina, como já vimos, com rapidez, com um piscar de olhos, e acontecerá nos ares, A igreja será levada às nuvens, ao encontro com Cristo, quando esse evento, esse dia acontecer, ok? Os que já morreram em Cristo, então eles vão ressuscitar primeiro. Nós, isso se o arrebatamento acontecer, enquanto estivermos vivos,
ou do contrário, né, nós já vamos fazer parte dos que morreram em Cristo. Nós encontraremos com Ele nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, né? Então isso é a forma que a Bíblia nos permite tentar entender esse evento, que será algo de uma magnitude imprescindível e de algo muito lindo. Às vezes as pessoas podem pensar, para quem crê na Bíblia, né? E o meu objetivo é estar falando com você que crê e tentar ajudar, de repente, alguém que não crê ou que crê, mas não compreende, de uma forma muito humilde, muito simples, mas dizer para você que a Bíblia nos já dá alguns sinais de que isso é possível, né? Por exemplo, quando a gente olha para a história do Antigo Testamento, nós vamos encontrar um homem chamado Enoque. E a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Ele foi arrebatado, ele foi levado para o céu vivo. Um outro sinal que nós percebemos é o próprio Elias, né? O profeta Elias e Eliseu, eles foram separados, né, por uma espécie de uma carruagem de fogo, e então Elias foi levado ao céu por um redemoinho, né? Mas foi levado vivo também. Houve um outro caso em que um discípulo houve um outro caso em que um discípulo foi arrebatado de um lugar e transportado para outro. Se não me engano, foi Filipe. Ele desapareceu num lugar e foi teletransportado para outro, né? Então a Bíblia nos dá sinais. A Bíblia é um livro muito atual, né? Então nós temos que sempre olhar para a Bíblia não como um livro velho, antigo, até porque a sua mensagem ela é atualizadíssima. A Bíblia fala de átomos, a Bíblia fala de teletransporte. Interessante isso, né? A Bíblia fala de muitas coisas que ainda irão acontecer. Ela fala do passado, do presente, mas ela também trata o nosso futuro. E nós não podemos pensar que Deus é um velhinho gagá sentado no trono que não sabe de nada. Não. Você acha que a tecnologia 5G surpreende Deus? Você acha que o avanço da medicina, né? Graças a Deus, eu louvo a Deus por isso, nada contra, mas a tecnologia que a medicina hoje tem, isso surpreende a Deus? Você acha que a tecnologia no mundo hoje é algo que surpreende a Deus? Nada disso surpreende a Deus, né? Veja que Deus fez coisas que nós olhamos e dizemos assim, são coisas simples, mas nós não conseguimos fazer. Amém? Coisas muito simples. Por exemplo, a ciência, ela consegue explicar como a gravidade funciona, mas ela realmente não sabe dizer o que de fato é a gravidade, né? Como é que um planeta do tamanho da Terra, que não é tão grande assim comparado a outros, aquele negócio se mantém suspenso lá no ar, né? no espaço, e girando em órbita, né? Ao redor do Sol, completando o seu ciclo a cada 365 dias. Isso é fantástico. Isso é coisas que nós olhamos às vezes com simplicidade, com desprezo, mas são coisas fantásticas, né? Então Deus, para Ele arrebatar a sua igreja, alguns pensam assim, isso é ficção científica. Não é não. Para Deus isso seria brincar no quintal. Para Ele isso é maravilhoso, porque ele tem esse poder, Ele pode fazer isso, ok? O arrebatamento será secreto, Jesus não tocará a terra, seremos atraídos a Ele. Então a ideia aqui é que Jesus vem até nos ares, conforme nós lemos aí em Efésios, né? 1 Tessalonicenses 4. Jesus vem até nos ares, então a igreja é atraída até Ele, né? Como se fosse uma espécie de imã, né? Se você pegar aí uma bacia, encher ela de madeira, e lá no meio daquela madeira, né? Pedaços de madeira, e lá no meio daqueles pedaços você botar ferros, né? E você passa com um imã potente, um imã forte,
você passa com o ímã por cima, aqueles ferros vão grudar no ímã, vai ficar lá embaixo só a madeira. Então a ideia é que Jesus, no caso, dentro da visão dispensacionalista, pré-milenista, a ideia é que Jesus ele não vai vir à Terra, então não seria de fato a sua segunda vinda em poder e glória, né? Que dentro do dispensacionalismo isso é dividido em duas etapas, né? Não seria duas vindas, seria uma vinda dividida em duas etapas. Então nessa primeira vinda secreta, os olhos dos homens não crentes não contemplariam, não perceberiam. Os crentes então são arrebatados, né, até os ares, e aqui na terra então dá-se início a um período da grande tribulação, que nós vamos ver com mais detalhes mais para frente, ok? Então é interessante que essa trombeta também só ouvirá quem de fato estiver em comunhão com Cristo. Só será arrebatado quem crê, quem está em comunhão com Cristo, ok? E quem então será arrebatado de fato? Todos os que creem em Cristo e o seguem serão arrebatados. João 3:18, 21 e João 6:47. Então todos os que creem em Cristo e o seguem serão arrebatados. Esse crer não é um crer da boca para fora, né? Isso é importante frisar. Esse crer é um crer de entrega, de confiança, de obediência, é uma entrega verdadeira, é uma pessoa que ela vive os mandamentos de Cristo, ela leva a sério a sua vida com Deus. Porque hoje você pega aí muita gente que diz que é evangélico, que é crente, mas que eles vivem uma falsa fé, e essa falsa fé, ela não resiste aos problemas, às adversidades, às provações, e por isso nós somos provados muitas vezes. Por quê? Porque a falsa fé precisa ser, a verdadeira fé e a falsa fé precisam ser manifestas e que apareça a diferença para a glória de Deus. Então tem pessoas que até vão numa igreja, até se batiza, né? Alguns até iniciam aí uma aventurada no campo missionário, mas daqui a um pouco eles desistem, né? Eles desistem e voltam atrás na sua fé, né? Então, e eles acabam misturando todas as coisas. Então essas pessoas normalmente, na verdade, nunca tiveram uma fé verdadeira, porque o crente que tem uma fé verdadeira e sincera e segue a Cristo, ele vai ser arrebatado e ele permanece nessa fé mesmo diante das adversidades, porque a esperança dele está na volta de Cristo e na eternidade, e não nos prazeres deste mundo ou nas riquezas deste mundo. Então nós devemos entender que existe a fé verdadeira e existe a falsa fé, que algumas pessoas manifestam e que ela será evidente tanto nas tribulações momentâneas e presentes, como também no dia do arrebatamento. Então muitos crentes serão surpreendidos naquele dia, porque eles exercem uma falsa fé, ok? Então quem será arrebatado? Todos os que ouviram a palavra e creram, conforme João 5:29, 24 ao 29. Quem será arrebatado? Todos os que ouviram a palavra e creram, João 5:24, 29. Então todos os que creram, ouviram o evangelho, ouviram a pregação e creram, né? E a sua vida, suas obras mostram que há uma fé verdadeira naquele coração. Eles creram de verdade. Quem será arrebatado? Todos os que confessam a fé em Cristo. E vamos dar uma lida então em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, vamos dar uma lida. Romanos capítulo 10, e no versículo 9 a seguir, Romanos 10, 9 a seguir, diz assim, se você declarar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo
e é declarando com a boca que você é salvo. Como dizem as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos que o invocam, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Então nós temos que prestar atenção que esse invocar o nome do Senhor, ele tem uma condição, né? E qual é a condição? Crer de todo o coração e confessar com a sua boca. Então não é, algumas pessoas acham que é simplesmente levantar a mão e dizer eu aceito Jesus, eu creio em Jesus e está tudo certo. Claro que isso é um passo importante, é uma decisão que é necessária, mas muitas pessoas levantam a mão, creem em Jesus, da boca para fora. Elas não mudam de vida, elas não levam o Evangelho a sério, elas não permanecem, não perseveram na fé. Então elas de fato, elas creram da boca para fora, elas não creram de todo o coração. E invocar o nome do Senhor é algo que exige de nós primeiro saber a quem estão invocando. Tem gente que pode invocar o nome do Senhor, mas por raiva, por ira, por murmuração, por revolta, e não porque de fato ama e crê no Senhor. Porém, claro, um verdadeiro cristão, ele precisa prestar atenção que há momentos sim que nós vamos ter orações duras, né? Os salmistas nos mostram isso. Até quando, Senhor, me socorre? Ó Senhor, não me deixes, né? Então nós vemos às vezes o salmista na sua oração, ele abrindo o coração, sendo sincero com o Senhor, mediante uma calamidade, uma luta, uma prova, mas não no sentido de murmurar, e sim no sentido de confiar, no sentido de estar desesperado, no sentido de realmente esperar a misericórdia e a graça de Deus. Amém? Quem será arrebatado? Todos os que amam a vinda de Cristo. Né? Essa nós vamos ter que dar uma lida. 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4. Você pode abrir a sua Bíblia comigo. Segunda carta a Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 8. Olha que interessante. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. O apóstolo Paulo já falando possivelmente sobre a sua partida, nessa terra. Então nós temos que estar atentos, e uma das coisas que Paulo fala, aqueles que esperam, que aguardam, que amam a vinda do Senhor serão arrebatados. Então o verdadeiro cristão, ele aguarda, ele espera, ele ora pela vinda do Senhor Jesus, ele quer que o Senhor venha, ele quer ir embora desse mundo. A segunda carta de Pedro, no capítulo 2 em diante, ela vai falar um pouquinho sobre que um homem chamado Jó, logo após o dilúvio, quando o mundo reinicia ali através de Noé, sua família, daqui a um pouco, alguns anos para frente, nós vemos Deus destruindo duas cidades, ou possivelmente uma cidade só, chamada Sodoma e Gomorra. E esse lugar foi destruído por causa do pecado, a ira de Deus foi derramada. Mas Deus poupou Ló, e a Bíblia diz que Ló foi imputado por justo. Mas se você olhar a biografia de Ló e acompanhar a história de Abraão, Ló era um cara um pouquinho complicado, Mas a Bíblia diz que ele foi justo, foi considerado justo. E isso ali, justamente essa demonstração, Deus estava mostrando através de Sodoma e Gomorra o que aguarda os perversos, a destruição. O que aguarda quem não crê, quem zomba de Deus. O que aguarda os falsos profetas, o que aguarda o povo incrédulo, perverso, ímpio. Mas Deus tirou Jó do meio daquela
destruição, antes de destruir. Deus arranca Jó de lá. E isso para provar que Deus é amor, porque todo homem está condenado ao inferno, mas Deus está resgatando um povo por amor. Deus não envia ninguém ao inferno. O homem, por decidir pecar, por amar o pecado, ele está condenado ao inferno, e Deus não pode mudar isso, a não ser que o homem creia em Deus, creia em Cristo Jesus. E nesse crer em Cristo Jesus, Deus então o resgatará, Deus o preservará, o sustentará. Então Ló foi tirado do meio de Sodoma e Gomorra às pressas, porque ele não suportava, sua alma sofria com as barbáries e loucuras e pecados que aconteciam em Sodoma e Gomorra. E é isso que o crente verdadeiro deve ter no seu coração. Ele deve sofrer por causa do mundanismo, do pecado, das heresias, das loucuras deste mundo. Não é por um acaso que a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, nem com o que nele há. Então nós devemos amar, orar, desejar a vinda de Cristo, independente da linha escatológica. Mas todo cristão deve orar: ora, vem Senhor Jesus. Amém? E quem será arrebatado? Todos os que perseverarem até o fim, conforme Marcos 13:13, Então todos que perseverarem até o fim serão arrebatados. Amém? Então, queridos, para o vídeo não ficar muito extenso hoje, eu vou ficar por aqui. Então, que Deus nos dê a graça necessária para estarmos firmes na fé com Cristo Jesus. Vou só aqui resumir o que foi falado hoje, para você poder depois, quem sabe, estudar, dar uma pesquisadinha também. Sobre como e onde acontecerá. Seremos arrebatados num fechar e abrir de olhos, ou seja, com rapidez. 1 Coríntios 15:52. Será nos ares. O texto de 1 Tessalonicenses 4:15-17 diz: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram. 16. Porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo, anjo-chefe que comanda outros anjos de Deus, e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor nos ares, e assim ficarmos para sempre com o Senhor. Então os que já morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos nesse dia serão arrebatados em seguida e transformados. Então o arrebatamento será secreto, Jesus não tocará a terra, seremos atraídos até Ele. Quem será arrebatado? Todos os que creem em Cristo e o seguem. João 3:18-21 e João 6:47. Quem será arrebatado? Todos os que ouviram a palavra e creram. João 5:24-29. Quem será arrebatado? Todos os que confessam a fé em Cristo. Romanos 10:9-13. Quem será arrebatado? Todos os que amam a vinda de Cristo. 2 Timóteo 4:8. Quem será arrebatado? Todos os que perseveraram até o fim. Marcos 13:13. Ok? Espero poder estar lhe ajudando. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Permaneça firme crendo, porque sem dúvida o Senhor Jesus voltará. Amém? Um abraço a todos, Deus abençoe. Até o próximo vídeo.